de tomar o nosso lugar na vida. Qual que é o nosso lugar? É o nosso lugar de chegada. Então, muitas vezes, eu não sei quais vocês pensam que são, né? Então, por exemplo, eu sou a terceira filha. Então, eu sempre tomei o lugar de terceira. Eu fiz a dinâmica, eu sou a nona filha. Então, o que, que acontece? Às vezes, a mãe teve um aborto espontâneo, às vezes, nosso pai, principalmente o meu que teve, casou com mais, né? Tinha mais de 40 anos. Então, o que foi a realidade deles? Então, a gente sabia nessa época que tomava muitas, né? Então, quando a gente não toma o nosso lugar na vida, a gente não toma nem no trabalho, a gente não toma em lugar nenhum. Então, a importância da vida da gente de tomar o nosso lugar na vida. Então, a constelação, um dos pontos é isso. A turma fala assim, eu vou estar bem dentro de um abraço. Muito pelo contrário. Nós só vamos estar bem quando a gente toma o nosso lugar na vida. Eu, você, que é como se a gente se encaixasse. Então, a gente veio, a nossa alma sabe, por exemplo, né? Quando eu conheci constelação, teve uma menina que foi fazer uma constelação. E a menina tinha 6 anos, a mãe estava lá. E ela sabia certinho aonde que a mãe tinha sofrido, que a mãe sofreu aborto. Que ela abortou. A mãe sabia, a criança de 6 anos colocou os representantes certinho. E ela foi lá e sentou e falou: aqui é o meu lugar. Como é que ela sabia? Ela sabia porque nossa alma sabe. Então, quando a gente não está no nosso lugar, a gente está, às vezes, vivendo o lugar de outro. E nós estamos fazendo o papel que o outro era para fazer, e não da gente. Então, por exemplo, se o pai teve uma relação com alguém, teve uma criança, e a gente está nesse lugar dessa criança, e essa criança foi morta, ou abortada, espontâneo, provocado, não importa, a gente vai se sentir excluído igual criança. Então, a gente vai trabalhar, não vai ter um lugar lá. A gente vai funcionar onde? Aí vai estar num relacionamento amoroso, não vai sentir também que tem um lugar lá. Então, isso tudo vai afetando a nossa vida. Então, se sentir no lugar é muito importante. Então, é uma dinâmica que a gente faz, é uma dinâmica rápida, que quem quiser, por exemplo, não quero vir no evento, quero fazer, eu faço, eu tenho um valor diferencial, não é um valor de controlação, que é o quê? É a gente encontrar esse nosso lugar. O quão importante é encontrar o nosso lugar dentro do sistema. Por quê? É o nosso lugar de chegada. A partir daquele lugar, faz toda a diferença em todos os nossos outros lugares. Então, essa é o essencial, né? Então, o que, que a gente faz? É, quando, principalmente, a gente sabe, ou os pais, se você pergunta para eles, e aí fala, você teve namorada antes? Assim, meu pai era muito reservado. A gente perguntava, brincava, né? Mas, nossa, pai, você casou com 40 anos, ele chega e namorou pouco, minha mãe. Então, você tinha? Ele nunca falava nada. Então, quem não fala é porque é reservado, né? Eu estava lembrando hoje, quando eu engravidei, eu tinha 18 anos, eu não lembro quem foi, porque eu deletei na minha mente. Chegou para mim e falou assim: Cleonice, aborta, toma uma garrafada que a gente toma. Cada vez que atrasa, a gente toma. Quer dizer que tinha-se muito aborto, né? Então, quando a gente não se sente bem no trabalho, que momentos que a gente percebe que a gente tem mais irmãos e está no lugar errado? Porque a gente vai trabalhar, por exemplo, e ali não se encaixa. Eu não sinto que eu me encaixo em lugar nenhum, em serviço nenhum. Quer dizer que nós estamos no lugar errado. Dentro do relacionamento amoroso, você começa a assumir outros papéis. Então, ou é marido da mãe, ou é mãe do marido, ou é o homem é pai. A gente começa a assumir outros papéis. Ou começa a se relacionar como irmãos. Então, quer dizer que quando a gente começa a se relacionar com o marido, ou o marido com a mulher como irmãos, é porque ali tem mais criança ali, tem mais filhos. Então, a gente fica emaranhado. Outra coisa que a gente percebe muito essa dinâmica. Quando
Você vai se relacionar, por exemplo, com dinheiro. Você vai relacionar com dinheiro, como que você se relaciona? Você quer coisas que às vezes você fala assim, nossa, mas eu queria isso e aí eu quero um carro X, mas eu compro e falo assim, ah, não é bem isso que eu quero. Então, será que isso é um desejo meu ou é um desejo de quem estava emaranhado? Principalmente se a gente estiver emaranhado com homem. A gente tem umas outras questões na vida. A gente está no lugar que não é da gente. Então, aquele lugar vai influenciar na nossa vida. E muito influenciar quando a gente está ligado a esse lugar. Então, saber o lugar da gente, ele é essencial. Não tem como. Então, às vezes, é essa questão, né? Igualzinho, como falou aqui, né? É, da minha mãe eu sou a segunda e do meu pai não tenho certeza. É isso mesmo, porque pareceu outros irmãos. Então, muda-se o lugar, tá? Então, isso é muito importante a gente saber qual que é o primeiro lugar que que eu nasci aqui na Terra, que eu senti pela primeira vez, eu saí lá da barriga da mãe. Que lugar é esse? Quem eu sou aqui dentro do sistema? Eu sou a primeira? Eu sou a terceira? Eu sou a sétima? Eu sou a nona? Que lugar que eu sou? Isso faz toda a diferença, tá? Uma falou, né, a gente falar de pai, né? Se você coloca, escreve aí para mim que questão que você sente aqui que tem com o pai, né? Que dificuldade que tem. E vocês também, se tiver alguma questão que queira falar, tá? O quanto, gente, é difícil a gente entender isso, porque às vezes é novo na constelação, ou o tempo, né? Com o Bert Helling, que demorou 30 anos para aceitar a mãe, o quanto nós temos que honrar realmente nosso pai e a nossa mãe. Então, quando a gente pensa em aceitar o pai e a mãe nas coisas boas, fecha o olho ali e faz uma listinha das coisas boas mentalmente. O que o pai e a mãe têm de bom? É fácil olhar para isso, né? Agora, e os defeitos desse pai e dessa mãe? E a ausência? Ou o pai não estava junto? Ou como aqui, né? O pai é danado? Como é isso? Quando a mãe morre, então realmente tem, ou ao morre, ou quando você falou, né, nasceu e perdeu perdeu o pai, é realmente. Por quê? Porque o pai também perdeu a mulher dele. Então, uma criança não tem ideia disso, né? O que a constelação nos mostra também? Ele nos mostra que essa mãe que faleceu também sofreu. Isso foi uma das coisas mais ricas, que eu não tinha ideia na constelação, porque a gente aprende a olhar para os vivos. E a constelação nos mostra o sofrimento também de quem foi, de ter deixado, de ter ido. E isso os livros também pegam, né? Então a gente também não aprendeu a olhar para a dor de quem foi. E a dor de quem também perdeu. E a gente não fala sobre sentimento. Eu lembro que quando eu perdi minha filha, depois de um tempo, quando eu cheguei, né, depois, muito tempo com a minha mãe, eu falei, a gente nunca falou de sentimento. Eu perdi uma filha, mas vocês também perderam uma neta. Os meus irmãos também perderam uma sobrinha. E nós nunca sentamos para falar sobre isso. A gente não conversa sobre isso. Então, minha filha ganhou eu ganhei, minha filha ganhou um filho, eu ganhei um neto. Mas meus irmãos, gente, vê a alegria deles de ter ganhado um sobrinho neto. Porque a gente não tem ideia disso, né? A perda, ela foi no geral. Então, como também foi essa avó que cuidou de você e também não pôde viver o luto da filha que morreu. Então, o que a gente ameniza? O que a constelação nos traz? Esse olhar amplo. Quem tem que quebrar a barreira depois, que é uma barreira que formou, que a gente chama de amor interrompido, né? A constelação traz isso, que é onde? Interrompeu o amor aí, você perdeu os dois. Quem tem que quebrar e chegar até o pai ou até a mãe, aqui,
É você. É a criança que interrompeu o amor. Esse é um exercício que a gente faz uma dinâmica também, que é diferenciado de constelação. Ela tem que chegar e passar toda a raiva e chegar até esse pai. Esse vínculo, quem faz agora é você, adulto. Se ele é vivo, dá para fazer primeiramente a constelação e depois você faz. Que é reconhecer a raiva, trabalhar todo esse ódio, toda a raiva daquilo que você passou, curar para você fazer isso aqui no real. Porque o que a constelação vai trazer? Esse olhar amplo, todo mundo perdeu. Lógico que perder uma mãe é dolorido, mas todo mundo perdeu. Perdeu a irmã. Então, muitas vezes, o que eu percebi nessa minha vida? Não é que as pessoas não cuidam da gente. Tem gente que não cuida porque dói demais cuidar da dor, de ver o outro sofrendo. Tem gente que não suporta ver o outro sofrendo. E isso é amor também. Então, esse pai não aguentou. E aí, o que acontece muito? Uma dinâmica muito natural, tá, gente? Eu lembro que eu assisti uma série uma vez, que a mãe chegou para o marido dela morreu. E ela, já com 30 e poucos anos, ela chegou para a mãe e falou, um dia conversando, né? É uma conversa com mãe. Quando meu pai morreu, você me abandonou. Quem cuidou de mim foi meu irmão. Ela virou e falou, você sabe por quê, filha? Porque você era igualzinho ao seu pai. Eu não suportava ver em você ele. Daí ela virou e falou assim, mas agora dói. Eu falei, então agora você vai ter que lidar com a sua dor. Porque eu não pude fazer diferente. Então a gente não sabe da dor que foi do outro, ter que cuidar e ter que lembrar dessa mulher. Então o que a gente precisa fazer? Cuidar, então tomar o pai com a mãe é dessa forma. Eu vou ter que ir desconstruindo o lado sombra deles. Que dor é essa? Então, uma criança ferida, gente, ela fere. Como a gente, não sei vocês, mas eu, como mãe, já tratei minhas filhas como minha mãe me tratava. Só consegui fazer diferente a partir do momento que eu entrei na linha do autoconhecimento e de tudo que eu faço. Senão eu tinha destruído também, tinha falado mal do pai também, tinha feito um monte de coisa. Eu só não fiz porque tinha o autoconhecimento. Como agora, eu não fui lá e quis meu neto para mim. Você não faz autoconhecimento? Ah, bem. Também fazia igualzinho. Então a gente só consegue fazer diferente dessa forma. Aqui, quando o pai não olhava, não brincava, não passeava, só alimentava e olhava para a bebida, qual é o olhar que a gente dá amplo para essa história? Que bom que ele olhou para a bebida. Por quê? Porque ele livrou de vocês de beber. Ele estava sustentando o vício. Então, quem continuou com esse vício? Pulou a geração de vocês, né? Continuou depois alguns netos, não é? É isso, pulou a geração. Se a gente entende isso, É, o neto dele foi propício. mas se a gente entende disso, que aquele pai ou aquela mãe suportou o vício, como é olhar para isso? Não muda daí? E a gente ficou livre disso. Então, a primeiro filho aqui, como vocês falaram que são o primeiro aqui, né? O primeiro, eu vi esses dias o Consolador, achei muito interessante. Também, que eu estou estudando uma constelação, porque tem coisa que a gente acaba esquecendo, né? Que o primeiro filho é o que mais suporta o peso do sistema. E a gente tem que olhar para ele que veio depois e agradecer por isso. É o que pega mais uma sobrecarga aqui do sistema. É o filho mais velho. Vou gravar aqui. Eu sempre tive uma fala, até 30 e poucos anos, hoje eu tenho 52, aqui 37, 38, que era, meu pai era ausente. Por ter, quando eu nasci, tinha 50 anos, então eu tinha ele como vô. Então, meu pai é ausente, meu pai é ausente, meu pai é ausente, então eu tinha isso tudo. Ele foi ausente? Foi ausente. Mas eu também era ligada. Então, um dia eu fiz um exercício de criança, da criança ferida,
E a minha criança não parava. E eu convidei minha criança para ir. Por quê? Porque quando eu era criança, meu pai, assim, hoje, 50 e poucos anos, é novo. Mas há 40 e poucos anos já era realmente, né? Já era realmente o idoso ali. Tinha muita diferença. E meu pai era idoso. E aí, o que, que aconteceu? Eu convidei minha criança para ir sentar perto dele. Então, eu também coloquei ele num lugar e não era. E eu estava falando a vida inteira. Aí, naquele momento, para lá, eu parei. Ele foi como ele tinha que ser. Então, eu precisei nascer de um pai que tinha essa idade. E eu precisei nascer de um pai. E é muito louco, porque assim, gente, quando eu fiz o primeiro mapa astral, quando eu tinha. Foi em 2002, 25 anos, eu fui meu 25 para 27, fiz meu primeiro mapa astral. 27 anos. Mentira. 9 anos. Eu fiz meu primeiro mapa. No meu mapa estava que eu ia ter uma mãe presente e a minha mãe ia ser no lugar de pai. E meu pai ia ser ausente. Aí eu falava assim: se já está no mapa, por que eu estou brigando? Se já está lá escrito no seu script, com quem vai ser esse pai e quem vai ser essa mãe? Aí eu comecei a parar de brigar. E comecei a olhar para as minhas dores. Qual que é o sentimento de ausência de pai? Qual que é o sentimento? O que, que eu tinha aqui dentro de raiva da minha mãe? E daí minha mãe era muito enérgica, por quê? Porque minha mãe foi meu pai. Então é como você perdeu a avó também, porque a avó foi a mãe, foi enérgica. A gente vai perdendo as pessoas. Por quê? Porque eu não tive uma mãe como que seria, eu tive uma mãe e pai. Aí eu não tinha pai. Mesmo junto na casa, era ausente. Então, o que, que aconteceu agora? Se estava no meu mapa que meu pai ia ser assim, que eu só nasci porque ele foi assim, por que, que a gente briga com o script? Aí a gente começa o quê? A se trabalhar, a ter compaixão e dizer, meu, tá tudo certo dentro desse algo maior que a constelação nos mostra. Tá tudo certo. Porque um está compensando o outro. Então, isso me fez ter meu marido da forma que eu tive, porque eu não conhecia nada do que eu conheço. As minhas filhas também precisaram nascer num pai ausente, entendeu? Isso vai criando coisas. Então, alguém tem que parar isso tudo. Quem tem que parar? Que pode parar? A gente. Então, se a gente cura aqui hoje, para quem não vai? Para o meu neto, que eu não curei hoje, já foi. Para os próximos que vai nascer, já não vai ter tanto esse peso. Então, nós temos hoje aqui, uma coisa que eu trabalhei ontem no grupo, foi bem legal que a gente viu, foi isso. Nós temos uma oportunidade tão grande de dar salto da consciência realmente. Por quê? Porque a gente está num período planetariamente maravilhoso e de que nossos pais não tiveram oportunidade. Uma das coisas é a cura, que só tem agora. Só tem agora. Então, eu convido vocês, vamos fazer fechar os olhos, vou fazer uma pequena meditação, vou pôr uma música aqui, para a gente abrindo esse espaço interno da gente, para a gente ir liberando. Então, feche os olhos, preste atenção na respiração, o quanto de ar entra, o quanto de ar sai. Se concentrando na respiração. Você vai fazendo uma respiração profunda, concentrada lá no centro do peito, lá no coração. Respira lenta, suave, profunda, lá no centro do peito. Para quem está entrando agora, eu estou fazendo uma meditação, tá? Então, inspira lenta, suave, lá no centro do peito, solta o ar.
como se a sua atenção e concentração ficasse cada vez mais presente lá no seu coração. E quando você vai fazendo esse movimento respiratório, vai colocando atenção para que a sua expiração vá lá para o seu bebê. Quando ele respirava lá no seu abdômen, não na parte superior no peito, lá no seu abdômen. Você vai descendo a respiração lá para o seu umbigo. Lá na volta do seu umbigo tem um lugar que é energético, que chama Hara, que é o centro de força. Então você vai lá, inspirando lá, lento, profundo, soltando o ar. Você inspira aqui no coração, leva o ar. E agora, quando você expirar profundamente, lentamente, quando puxar o ar, você vai mentalizando e pensando: eu inspiro luz. Quando você inspirar de novo, eu inspiro luz. Você retém um pouquinho o ar e você pensa: eu retenho vida. Inspiro luz, retenho vida. A hora que você solta o ar, você pensa: eu exalo amor. Eu inspiro luz, seguro o ar, retenho vida, solto o ar, eu exalo amor. Vai fazendo essa respiração e vai sentindo no seu corpo. Se vier um pensamento na sua mente, simplesmente observe. E você diz para a mente: pensando. Se vier algum incômodo, uma sensação no corpo, você diz. Conecte e diz sentindo. Se tiver um barulho no seu ambiente, chamar sua atenção, você só diz ouvindo. Inspiro luz, retenho vida, exalo amor. Inspiro luz, retenho vida, exalo. E você vai concentrando na região do seu coração. E ali vai expandindo agora uma luz. A cor que vier é a cor certa para você. E ela vai expandindo ali no seu coração. E você vai se tornando mais receptiva às informações. As informações do campo, as suas informações. E também vai colocando a sua atenção lá 50 centímetros acima da sua cabeça, uma esfera de luz também, na cor que vier. Essa esfera de luz simboliza a luz divina, que protege, que guia. Ali tem o chakra da alma, que guia, que orienta, que vai iluminando todo o seu ser como um farol de luz, uma verdadeira ducha de luz. E lá de cima, essa luzinha vai entrando, vai conectando com o coração e vai lá a 50, 30 centímetros na terra também. Ali vai formando outra esfera de luz. Ali tem um chakra da terra. Vai conectando com a terra. É um lugar que promove segurança, sustentação, vitalidade, saúde.
Você vai conectando com essas 3 esferas de luz. Uma no centro do peito, uma acima da cabeça e uma embaixo dos pés com a cor que você precisa. Como que você se sente com essas esferas? Eu inspiro luz, eu retenho vida e eu exalo amor. Você vai sentindo essa esfera no seu coração descendo e juntando lá com a esfera da Terra. E ali vai ancorando toda a sua energia. E a do coração vai, quando a Terra vai expandindo, juntando lá com o que está acima da sua cabeça. E vai sentindo essa luz se expandindo ao seu redor, conectando você com céu e terra, deixando você na verticalidade. Se vir algum pensamento, você solta. É só um pensamento. Se vir um sentimento, você libera. É um sentimento. Se vir uma sensação, sentindo uma sensação. Solta. Se tem um barulho, você diz, ouvindo. Coloca toda a sua intenção de que seu corpo de luz, que sua força espiritual se expresse através dessas 3 esferas de luz. Formando um campo de luz. Observa se você acalma. Sente seus pés no chão, enraizando, tendo permissão para enraizar. Você se dá permissão. Vai sentindo, expandindo. Você vai registrando em todas as suas células. Respira e volta. Vai respirando, vai voltando para o seu corpo. Vai sentindo como você está mais presente, mais expandida. Conte aqui no chat como é que vocês estão se sentindo. Esse é um exercício que vocês podem fazer sempre, tá? Se vocês quiserem anotar aí. Ó, eu inspiro luz, eu retenho vida e eu exalo amor. Você pode fazer isso assim, 1 minuto por dia, sabe? Para um pouquinho, o ar que levanta, conecta com a terra, conecta com esses, né, esse círculo de luz. Expande, sabe? Porque o que acontece, né?
tem muita coisa para vir para nossa consciência. Hoje, planetariamente, temos energia para a gente olhar as nossas questões. Só que, para olhar nossas questões, a gente precisa, muitas vezes, ter essa energia, né? Força. Então, como que foi para você essa dinâmica? Eu inspiro luz, eu retenho vida, aqui retenho ar e eu exalo amor. Eu inspiro luz, retenho vida. Você pode fazer até o círculo, tudo junto, sabe? Faz esse círculo coração, usa cor. Veio cor diferente para vocês? Que cor que veio? Coloca aqui para mim que cor que veio. É a cor que você precisa. Então amanhã vocês vão fazer, às vezes precisa do verde. Uma outra coisa, se vocês não conhecem cromoterapia, coloca lá no Google, no chat. O que essa cor significa o verde, por exemplo? Significa cura. Então, nesse momento, estou precisando que cor? Violeta. Então, o violeta é transmutação. Você está precisando transmutar alguma coisa para expandir. Né? Então, a cor você pode colocar, a violeta também, transmutação. Então, você pode colocar que cor é essa? Né? Que cor? O que está lá? Hoje veio o verde, então o verde é cura. Ah, eu não sei que cor que é. Sabe? Veio um violeta. Ah, coloca lá, que cor que é. Por quê? O que, que acontece? A gente vai vindo para consertar até a roupa que a gente escolhe tem significado aquele dia, tá, gente? Quando a pessoa vem no atendimento comigo, ela vem de preto, eu falo, que luto que a gente vai trabalhar hoje. Tem gente agora que vem com a brusinha, né? Essa semana atendi uma que veio com a brusinha. Eu, antes de você falar, já tô trocando já. Veio com uma rosinha. Laranja e azul. Então, azul é azul claro ou azul escuro? Então, se for escuro, pegou o terceiro olho, que é clarividência, e o claro é a garganta. Ah lá, escolheu o roxo para amanhã, então você já está na transmutação. Hoje é muito legal. A gente tem uma azul claro, então a garganta. É alguma coisa aí que você precisa liberar, precisou falar. Né? A luz branca é de todas as cores. Né? Quando a gente não sabe o que trabalhar, a branca. E o laranja é, olha para você ver, o que a gente falou, relacionamento, é o segundo chakra. Então, esse rara que a gente tem aqui, é 3 dedos para baixo do umbigo, tem chamando carana. É um processo também que a gente tem, que é um outro trabalho, que faz essa conexão do rara. Então, ali uns falam que o rara é onde nosso umbigo parava, para dentro. É onde tinha a conexão do umbigo. Não sei se é, mas uns falam que é o rara, é onde a gente tinha essa conexão do umbigo para dentro. Né, que eles falam que não pode queimar o umbigo, né? Então tem essa sensação. Então, gente, essas conexões, nesse momento planetário, há uma necessidade muito grande de fazer. Então, é oração, é uma prece, ouvir uma meditação, é um reiki. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer reiki. Reiki, gente, 1 minuto. 1 minuto. Estou lá trabalhando, deixa eu ver, eu posso ficar agora sem a mão, reiki? Deixa eu ficar aqui 1 minuto, fecha o olho. 1 minuto. Põe aqui, não sei onde colocar, põe no coração. Ah, mas não tem nada. Esfrega a mão, coloca lá. Há uma necessidade tão grande da gente cuidar da gente. Até se a cromoterapia, se a gente usar cor branca. Deixa eu visualizar eu no rosa. Gente, a gente cura tanta coisa. Se eu faço, o outro faz. Se você tem uma briga e você visualiza a rosa, a briga para. Ela literalmente ela para naquele momento. Hoje tinha um cachorrinho. Então, o que que acontece, né, com a água? Eu falo que a água, gente, é um campo assim de constelação maravilhosa. Do que eu falo? Ele fala que eu faço ele faz um movimento que é um movimento do campo que é natural. A gente não coloca ele, que a gente é um movimento além. Então, eu já escolhi aqui uma pessoa, já escolhi uma questão. O que que acontece, né? A gente tem, às vezes, que a gente não está olhando, então aqui é a vida e aqui é o passado. Aqui é o futuro
aqui é o passado, aqui é a vida, aqui é a morte. Não quer dizer morte, de morte que a gente vai morrer, não. A gente está olhando para o passado. Então, a gente está olhando para os emaranhados do passado. A gente está olhando para os nossos pais. Nós estamos olhando para aquelas questões que estão relacionadas aqui. Então, por exemplo, quando a gente está olhando aqui, o que que acontece? A vida da gente não está fluindo aqui, porque a gente precisa estar. A constelação nos ensina. O passado está aqui nas nossas costas e o futuro está aqui na nossa frente. Então a gente caminha para frente. Só que o que que acontece quando a gente está emaranhado? A gente está olhando aqui para trás e não está olhando para frente. Então, essa é a nossa dificuldade que a constelação vai trazer, esse emaranhado. Então, o que acontece também? Tem temas que a gente pode até ser ocultos. Então, hoje eu já escolhi no grupo uma pessoa e um tema. Eu não vou falar aqui, vocês vão sentindo em vocês como é para vocês esse tema, né? Porque eu também tenho tema de situações, de relacionamento, tenho temas com pai e mãe ainda, tenho temas financeiros, todos nós temos todos os temas. Primeiramente, então, vou escolher um representante para representar a pessoa que vai colocar a questão. Então, a pessoa pensa aí, tá? Como é se está olhando, se vai mudar aqui ou não. Aqui está a questão, então sempre a gente vai colocar a questão. E olha que interessante, aqui não tem vento nenhum. E olha, quando coloca a questão, o quanto você está movimentando. Então, quando coloca a sua questão, para onde você está indo? Está indo aqui, para o passado. Está indo lá para trás. Então, a sua questão, por isso que às vezes não abre, gente. Tem questões da vida da gente que é mais aprofundamento. Sim. Virando. Com a água, gente, quem quer fazer uma constelação, tem várias formas. A água é mais uma forma. Então, tem aberto, que a gente faz com o representante, dá para fazer na água no online. E olha para você ver, aqui hoje não tem nenhum movimento e olha onde está olhando. E quem está assistindo depois também sente. Então, a questão, o que é a constelação? Aqui só vou fazer uma dinâmica para perceberem que, às vezes, dessa questão, a gente está olhando, a questão está olhando para algo do passado. Então, mesmo assim, agora eu vou fazer mais um movimento. Vou pôr ou essa questão está relacionada à mãe dela, da mãe, ou vai estar sempre relacionada à mãe, ou está relacionada ao pai. Para onde? Então, para onde? O que que pode ser uma questão? Aqui é uma questão de financeiro, mas pode ser uma saúde. Eu estou com uma dificuldade de ter uma saúde, algum sintoma. Essa questão, ela está olhando para algo, gente. Ela está olhando para um excluído lá do sistema, ela está olhando para alguma coisa que aconteceu lá de difícil. Gente, o movimento da água, ele é muito rico. Por quê? Eu fiz uma constelação hoje, achei muito interessante, porque a pessoa falava assim, ah, mas meu marido não está tão presente. Gente, eu colocava o marido aqui, o marido vinha perto dela. Eu colocava o marido aqui, o marido vinha perto dela. Então, e ele rodava, rodava, achava ela. Ele entrava assim, por meio e achava ela. E ela achando que ele não estava presente. Olha para você ver como desconstrói, né, aquele pensamento. Então, aqui ainda tem alguma questão aqui relacionada a pai, ó, né, o pai. Aí onde o pai veio na sua questão. Alguma coisa pai.
E o que é interessante aqui, que é uma outra consciência aqui, né? Depois eu vou conversar com a cliente também. O pai está olhando para a vida e aqui está olhando para o passado. Então, o pai está olhando para o futuro, para a questão, e aqui você está olhando para o passado. Então, precisa trocar isso aqui, ó. Você precisa estar aqui olhando para a vida, para as suas coisas, e o pai precisaria estar aqui olhando, porque já foi. Então, tem alguma coisa trocada aqui ainda que você está ali fiel ainda. Fiel. Aí, conforme a gente vai falando, é muito, vai vindo para a consciência, por que que isso faz sentido? Porque tem movimento, ó. A mãe também é o pai, então pode ter alguma situação do relacionamento dos dois, ó, do que viveu, mas quem está vendo para sua, então não é sua questão. É uma questão que começou com o pai ou até começou antes do pai. Gente, a nossa questão não começa com a gente. As nossas questões começam antes que a gente. As questões do pai começou antes também do pai. Como a gente vai falando, então, não mexe. Então, a constelação na água, ela traz para a gente um movimento de alma muito rico, muito rico. Só vou fazer um movimento aqui. Quando o pai toma essa consciência, né? Vamos ver você, se você com essa consciência, você consegue olhar para tudo. Ou ainda vai virar. Por isso que tem situações da vida da gente, que é tão forte que puxa a gente para o passado, a gente dá um passo para frente e puxa a gente para o passado, dá mais dois passos para frente e puxa a gente para o passado, porque a gente, por algum motivo, também é emaranhado com aquilo. Mas pelo menos agora, qual que é o movimento que tem, gente? Ela está lá, ela está aqui no grupo, a gente não está conversando, ela só está absorvendo tudo isso. E olha para você ver já a mudança dela dentro de um campo. Antes ela não olhava e agora já está olhando. Olha e olha para o passado. Então tem alguma coisa que aconteceu com o pai, olha lá, no mesmo lugar. E tem alguma coisa que aconteceu aqui que aconteceu lá atrás, você está olhando. Eu vou deixar aqui, vou parar a gravação para a gente conversar. Então, o padrão, ele fica repetindo como se fosse um disco, ele congela dentro da gente, aquele trauma, e aí ele fica repetindo. Agora, a gente precisa entender o que, que eu senti naquele trauma. Então, se eu for uma criança, e a criança viu minha mãe sofrendo, ou viu o pai sofrendo, ou viu alguma situação, vó, o que que a nós, criança, ou eu, você, sentiu naquele momento? Foi dó? O que que aquele dó fez no meu corpo? Aí eu posso dizer, eu vou ser como você. Eu não aguento ver você sofrer, eu vou sofrer no seu lugar. Então, não importa se a gente é bebê, se a gente é criança, a gente vai tomando as dores dos pais. Ou de quem conviveu com a gente, ou do irmão. E aí a gente repete um padrão. E a gente quer salvar. Então, a gente tem um instinto de salvadora. Porque todo o sistema ele fala mentalmente, esse vai ser melhor, ele vai poder fazer diferente do que eu. Só que aí a gente vem e quer salvar nossos pais. Tirar o pai e a mãe da dor. Isso não funciona. Ou ver uma situação, então, por exemplo, depende da situação.
Se eu não faço, por que eu não fiz aquilo? Porque eu tô aqui, eu não tenho condições, ou eu não tenho dinheiro? O que que. Aí a gente esqueceu do que a gente viu naquilo. Então, às vezes, a gente vê nosso pai e nossa mãe brigando, porque a gente não tem dinheiro. E aí, por causa de quem? A gente deduz na hora de criança, mas deduz por causa de mim. Então, eu não vou ter dinheiro. Em homenagem aos pais. Por quê? Porque eles estão sacrificando a vida. E já sacrificaram mesmo, gente. Você pode ter certeza que nossos pais deixaram de fazer muitas coisas porque a gente nasceu. Só que a gente ficar olhando essa dor não funciona. O que a gente precisa fazer? Olhar e falar: eu tomo tudo isso que vocês passaram e eu faço diferente. Eu tomo a vida, né? Aqui tem uma aqui, né? Que é a mãe morreu no parto. Eu tomo a vida que te custou pela minha vinda e eu faço algo de bom dela. Eu tomo o seu sacrifício, mãe, que não estudou, que não teve dinheiro, que não teve isso, aquilo. Alguma coisa a gente abriu mão, gente. Só que daí a gente não toma. Por que a gente não toma? Isso. Aí que crença que você pôs aí dentro de você? Aí a gente potencializa como? Não tendo mais isso. Isso que é da comunicação. Aí eu potencializo, tenho uma ação negativa, dou um resultado. Qual que é o resultado? Papai e mamãe são igual a você. Pode ser que seja isso aí, que gerou um padrão. O padrão, gente, ou a gente para ele, ou ele continua e fica sistêmico. Aí os filhos vão ser iguais, aí os netos vão ser iguais, e assim a gente gera. Em algum momento, esses padrões que a gente está ligado sistemicamente, ele brotou. Ou por uma morte, ou por um acidente, ele brotou de algum lugar. E a gente também está alimentando o padrão. E isso que é o rico. Semana que vem eu vou fazer de novo essa dinâmica. Eu acho legal a gente tomar essa consciência, né? A água, gente, é muito rico demais. Então, quem quiser saber mais da água, entre em contato, fala.